Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos essas manifestações de Jesus Cristo ressuscitado e o próprio texto sagrado ele vai nos conduzir a essas manifestações, esses sinais do ressuscitado na nossa vida. E é claro, a partir da vida daqueles 2 discípulos que vão caminhando em direção a Emaús. Nesse caminho, Jesus encontra com eles e vai seguindo com eles nessa mesma direção. Esses 2 discípulos, eles são sinais daquilo que o próprio Cristo disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos também. Onde dois ou mais estiverem reunidos, ele estaria no meio deles. Aqui vem essa primeira confirmação da promessa de Jesus Cristo, dessa presença dele em meio à igreja, em meio a cada um de nós. Por isso que, para que a gente possa trazer a presença de Cristo ressuscitado, nós precisamos aprender a viver na unidade. Não basta só caminhar na mesma direção. Nós precisamos ser um com o outro. E ser um com o outro, para sermos um com o outro, é necessário a vivência do amor. Por isso que Jesus ali aparece e caminha com eles, caminha nessa mesma direção.
como um só coração e uma só alma, assim como a igreja caminha em direção rumo ao céu. Depois nós vemos como que Jesus Cristo vai questionar esses discípulos sobre o porquê que eles estavam tristes. E eles vão até também fazer como que uma espécie de exortação a Jesus, perguntando a ele se ele era o único estrangeiro naquele lugar, porque não sabia o que tinha acontecido com Jesus, o Nazareno. E Jesus vai perguntar o que aconteceu e eles vão explicar. E depois Jesus ele vai como que pegar a palavra de Deus e ir explicando àqueles dois discípulos que o que aconteceu com Jesus Cristo, o que aconteceu com ele, nada mais, nada menos é a realização daquilo que foi prefigurado pelas Sagradas Escrituras. E o próprio texto sagrado vai dizer que Jesus começou a explicar as Escrituras desde Moisés até os profetas, para mostrar que aquele que foi crucificado deveria sim participar e viver esse grande sofrimento pela redenção do mundo. E aí nós vemos como que esses homens, depois que reconhecem Jesus, vão dizer que o coração deles ardia por Jesus, enquanto Jesus explicava as Escrituras. Assim também deve ser a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus é essa segunda manifestação de Cristo para a nossa vida. Essa palavra que vai como que realizando essa obra de conversão, essa obra de mudança, essa obra de santificação em nós. Por isso que quanto mais nós lemos a palavra, o Antigo e o Novo Testamento, mais nós vamos tendo convicção de que os fatos que aconteceram no passado, que são atualizados pela Sagrada Liturgia a cada ano, eles são realmente esses fatos que são fundamentais para a nossa fé e, é claro, para a nossa esperança no reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo ele explica as palavras. E nesse caminho também, no caminho de perseverança, nós vamos entendendo melhor a palavra. É como aquilo que nós cantamos no tão sublime sacramento. O antigo deu ao novo o seu lugar. Não é que tomou o lugar do novo, mas deu sentido ao novo, assim como o Novo Testamento, ele dá sentido ao Antigo Testamento, porque no Novo se realiza as prefigurações e os ensinamentos do Antigo. E depois nós temos o último sinal, que é a Eucaristia. Esses discípulos, mesmo com seu coração ardendo por aquela explicação da palavra de Deus, aqueles discípulos eles ainda continuavam cegos, como que cegos e não enxergando Jesus Cristo junto com eles. Mas quando Jesus realiza o sinal do pão, realiza esse sinal eucarístico, ao partir do pão, os olhos deles se abrem. E aqui nós vemos também algo muito interessante e importante para a nossa vida, porque todos nós precisamos aprender a reconhecer Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, porque Ele mesmo disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá a vida eterna. E nós precisamos, dia após dia, ir vivendo esses grandes mistérios da nossa fé e aprender a encontrar Jesus nesses sinais que Ele mesmo nos dá. Por isso que, quanto mais nós vamos adentrando nesse mistério de unidade, de meditação da palavra e de adoração eucarística, de comunhão eucarística, mais nós vamos percebendo e sendo capazes de manifestar e perceber a presença de Jesus ressuscitado na nossa vida. Então busquemos cada vez mais fortalecer a nossa fé e se alimentar também desses 3 sinais de Jesus Cristo para cada um de nós, para que possamos ser esses sinais de Jesus também no mundo. Porque quando nós buscamos a unidade, nos alimentamos da palavra e da Eucaristia, a nossa vida ela se torna um sinal também do ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.